Fala galera, beleza? Professor Davi Ribeiro de novo com vocês aí. Na nossa aula de hoje, no 40 Enem, a gente vai começar a corrigir as questões de biologia do Enem do ano passado. Vamos aproveitar o tempo bem, vamos corrigir. Eu não vou corrigir tudo agora, né? Mas a gente começa e no decorrer dessas aulas a gente vai corrigir todas as questões de biologia que caíram no Enem do ano passado. É uma forma muito legal de revisar o conteúdo resolvendo questões. Vocês vão perceber que algumas se repetem, que esse é um padrão comum no Enem, o tema, não a questão, óbvio, né? E elas se repetem o tema, tem temas que são recorrentes, por exemplo, corpo humano, ecologia, meio ambiente e por aí vai. Então vamos lá para os slides e vamos começar a corrigir a prova do ano passado, beleza? Um abraço! Fala galera, então vamos lá começar a resolução das questões do Enem de 2019. Eu peguei como base a prova cinza, tá? Então vamos lá. Primeira questão. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem de hemodiálise para a sobrevivência. E está aí a fonte. A pergunta: o dispositivo criado promoverá diretamente a... E aí as alternativas abaixo. Galera, vale a pena destacar o seguinte: nós estamos falando do rim. Se a gente está falando do rim, a gente tem que lembrar de um processo importante, que é o processo de filtração que o rim faz, tá? Se o rim filtrar, né, isso daí a gente vai ver em que alternativa aí. Né? O papel principal do rim é filtrar. Se eu estou fazendo um rim biônico, a intenção é que ele substitua o rim normal. Então, a alternativa a ser marcada é a alternativa A, remoção de ureia. Você vê a questão de fisiologia humana, corpo humano, tá? Sistema excretor ou sistema excretório, que é o mais utilizado ultimamente. Tá? Não é excreção de lipídio, porque isso não é feito pelo rim, né, pela urina. Tá? Não é a produção da vasopressina, que isso é feito em outras partes do corpo. Não é a transformação de amônia, porque a amônia é eliminada, e nem fabricação de um outro hormônio chamado aldosterona. Tá? Então, função desse rim, remoção de ureia. Questão tranquilinha. Vamos ver. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... E aí vem o processo. Aí ela quer que a gente veja, entenda, lembra do processo de transporte celular. Que eu tenho processos chamados de ativos, que é o processo que gasta ATP, ou seja, gasta energia, e eu tenho o processo chamado de processo passivo, tá? Que não gasta energia, tá? No caso aqui, a gente vai estar relacionado a processos passivos, tá? Então, transporte celular vai ser por processo passivo no caso da nossa questão, tá? Então, toda vez que eu falo de transporte ativo, eu falo de
TP que vai ser gasto, tá? Que é a energia. Tá? Então, o processo ATP, processo de gasto de energia. Beleza? Então, vamos lá. Qual vai ser a minha alternativa correta aí? O sal, ele foi absorvido para a batata. A solução é formada pelo solvente, que é o que vai dissolver, tá, o composto, e algo sólido, na sua maioria, chamado de soluto. E é este soluto que representa o sal de cozinha. Tá? E quando eu falo transporte de soluto, é só acabar aqui o solvente para vocês lembrarem, que aqui no caso da célula vai ser a água, tá? E eu tenho o soluto. Então, quando eu falo de soluto, eu não posso falar, por exemplo, de osmose. Osmose é a passagem de água pelas membranas do meio que tem mais água, meio menos concentrado em soluto, para o meio mais concentrado. Como eu estou falando de soluto, eu vou falar do que está na letra E, que é a difusão, porque o transporte de soluto saiu da onde tinha mais soluto para onde tinha menos soluto. Beleza? Outra questão tranquila com conteúdo de citologia. Tá? Próxima questão. Questão 99. Durante sua evolução, as plantas, questão de botânica, olha que legal, apresentam grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. E aí vem os números. Tá? Isso que a gente está vendo é o cladograma, né, da área de cladogênese e por aí vai. A aquisição evolutiva, ou seja, o que apareceu, né, na evolução, que permitiu a conquista definitiva, vamos destacar isso daí, do ambiente terrestre pelas plantas, está indicado pelo número 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Primeiro, os vegetais atuais, as plantas, melhor dizendo, atuais, surgiram de um grupo de algas que, por algum motivo, se encontraram em terra firme. Tá? Então, a gente tem 5 características evolutivas aí. Tá? A característica 1 foi a que permitiu o surgimento dos vegetais. No caso, o primeiro grupo, que é o grupo onde estão os musgos ali, tá? As hepáticas, os antóceros, que é o grupo das briófitas. Tá? Mas só o fato de ter surgido a briófita não quer dizer que foi conquista definitiva. Tá? Então surgiu briófita e pteridófita. E aí, lá para frente, né, depois vieram as pteridófitas, claro, surge uma outra característica evolutiva que dá origem às pteridófitas, que são as samambaias. Né? Mas só isso ainda não foi o suficiente. Tá? E aí, eu tenho a característica 3, que dá origem às plantas, aos vegetais superiores, tá? As fanerógamas, e eu tenho os pontos 4 e 5 surgiram os grupos. O que permitiu ser definitivo para ocupar o ambiente terrestre é a característica 3, que eu posso apontar como não ter necessidade de água para reprodução ou surgimento do pólen. Tá? O pólen, tá assim porque eu estou fazendo um mouse, tá, galera? Surgiu como algo que permitiu que os vegetais finalmente ocupassem a terra, independente da água. Vamos mais uma questão, né, que a gente tem um tempinho legal aí. No quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então tem estratégia 1, estratégia 2, tá? Que consta as características são habitat, potencial biótico, duração de vida, descendentes e tamanho populacional.
Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser introduzidas, primeiramente, as espécies que adotam qual estratégia. E a gente está falando de meio ambiente, está falando de ecologia, aqui eu posso até falar de sucessão ecológica. Tá? No caso, para me permitir reflorestar aquela área, eu preciso usar a estratégia que me traz mais condição de vida, e não algo que deixa uma condição de vida baixa. Essa estratégia é a estratégia 1. Então, letra B, D de dado e E já foram embora. Agora, por que a estratégia 1? Por causa de descendentes pequenos ou por causa de potencial biótico? A gente sempre vai levar em consideração o potencial biótico. Então, gabarito dessa questão, letra C. Vamos fazer mais uma questão para a gente fechar essa primeira parte aqui, tá? Questão 104. O 2,4 nitrofenol, e aí química orgânica, mas a questão é de biologia, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Porém, mas contudo, todavia, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive here no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, no espaço intermembrânico, prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, ciclo de Krebs, retornando à matriz da mitocôndria. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a... E aí tem essas alternativas. Quando a gente fala de ciclo de Krebs, o gabarito é a letra E. Tá? Ele reduz a produção de ATP, já que não vai participar do ciclo de Krebs, não vai capturar o H+, né, o íon, né, o próton, hidrogênio, não vai ser capturado nem pelo NAD, nem pelo FAD. Então, na hora de gerar energia, eu vou ter uma redução dessa energia. Beleza? E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deu para vocês perceberem como a prova ela é bem eclética na questão dos assuntos de biologia? A gente fez algumas questões, começamos a resolver. Nas demais aulas a gente resolve o resto das questões. É uma prova tranquila, foi uma prova de boas, né, de buenas, tá? Não foi uma prova tão difícil, tá? Mas são questões que exigem principalmente raciocínio, né? Então, galera, nesse tempo de quarentena, vamos aproveitar as aulas de ensino médio, vamos continuar estudando, focando nas avaliações externas, e eu espero encontrar vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima.